Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão conosco aí conectados. Mais uma vez estamos juntos para orarmos e estudarmos a palavra de Deus. Muito bom podermos, ter esse privilégio através da tecnologia, não é? Poder ser instrumento de Deus, usar, a rede social, a internet, que é benigna e bendita, não é? Quando nós sabemos usar as coisas que Deus nos dá, elas são benignas e benditas. Então, Deus te abençoe, você que já está aí online, abençoe você, a sua casa, cuide de todas as coisas que estão acima das suas forças e continue a cuidar de você, da sua família, cuidar do seu dia a dia, cuidar da provisão do seu lar, do sustento do seu lar, da sua vida. Essa noite nós vamos tratar de um assunto que surgiu assim de um bate-papo, E aí nós decidimos, trazer um pouco dessa palavra para que possamos entender essa questão se há arrependimento em Deus ou não.
Mas nós vamos orar, não é? E vamos agradecer a Deus, né? Desde já agradecendo mais uma vez por todos vocês que estão aí conectados, vocês que estarão conectados, né, depois, os que estarão depois, né? E vamos orar, colocar diante de Deus, né, tudo aquilo que é necessário de petição e também de agradecimento. Lembrando, né, que nós hoje temos duas aniversariantes, né? A irmã Sônia está fazendo aniversário hoje, né? E a Manu, né? A Emanuele está fazendo aniversário hoje também, a filha de Magna, de Elaine. E a irmã Sônia, né? A mãe da irmã Paula, está fazendo aniversário hoje. Então, né, mais uma vez aí parabéns aos aniversariantes, né? E Deus continue suprindo todas as necessidades de cada um. E vamos orar também, né, pelo irmão Gilberto, o esposo da irmã Penha, né, que ele sofreu aí um infarto, mas está tudo sob controle, ele está ali na UPA, mas está tudo bem, tudo sob controle, Deus está no controle de todas as coisas, né, já tivemos com a família, conversamos com a Gabi, com a irmã Penha, lá na UPA mesmo, está tudo sob controle, também já perguntamos agora como está, né, e tenha certeza aí, irmã Penha, Gabi, Guilherme, Deus está no controle de todas as coisas, né, e irmão Gilberto está sendo cuidado não somente pelos médicos, pelos enfermeiros, mas também está sendo cuidado por Deus, e principalmente por Deus ali naquele leito, né? Fiquem em paz, fiquem tranquilas, né? Deus sabe de todas as coisas, né? E Ele age da maneira dele, do jeito dele, tá bom? Então vamos confiar nele. Também outros enfermos, né? Outras pessoas que estão enfermas, não é somente do coronavírus, né? Não é só o Covid-19 que está rodeando aí o mundo, as outras coisas continuam acontecendo, né? Coisas que nos agradam, coisas que não nos agradam, continua acontecendo. Mas Deus continua no trono, Deus continua soberano, Deus continua cuidando de tudo, Ele não está inerte, né? E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e tem tudo a ver com o estudo dessa noite, né? Que vai tratar sobre sentimentos de Deus, né? A como nós enxergamos Deus e como a Bíblia nos apresenta Deus no Antigo Testamento, principalmente, tá bom? Vamos entender, né, e buscar crescer na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos desde já te agradecer, porque o Senhor nos permite estarmos aqui essa noite para meditar na Tua palavra. E agora, Senhor Deus, queremos te agradecer em primeiro lugar, Senhor Deus, as irmãs que completaram aniversário hoje, Senhor Deus, estão completando aniversário hoje. Abençoa e continue abençoando a irmã Sônia, a Manu, Senhor Deus, essa criança que cresça, Senhor Deus, também no conhecimento do Senhor, sendo bênção que ela é para a sua família, abençoando, Senhor Deus, também as nossas vidas como criança e também colocando a irmã Sônia, Senhor Deus, nas suas mãos, a sua saúde, tudo aquilo que o Senhor tem feito para a sua filha e preparado para ela. Muito obrigado, que o Senhor permite as duas irmãs completarem mais um ano de vida. A Manu, Senhor Deus, ainda tão criancinha ainda, né? E a irmã Sônia já um pouquinho com mais de estrada. Muito obrigado por isso. E outros aniversariantes, não é, que também estão completando aniversário hoje. Nós não sabemos, mas o Senhor conhece. Parabéns a cada um deles também. Muito obrigado por isso, Pai. Queremos agora também colocar, Senhor Deus, a vida dos enfermos em Tuas mãos, Senhor Deus, aqueles que estão necessitados da Tua graça, da Tua cura, da Tua mão de poder. Seja sobre eles, Pai, usando sim os médicos, usando os remédios, mas acima de tudo usando o Seu direcionamento, o Seu poder e a Sua graça sobre todas essas coisas também. E pela Tua vontade eles podem ser sarados imediatamente. Eu creio nisso, Senhor Deus. Então seja com o irmão Gilberto ali, Senhor Deus, naquele leito, cuidando dele, Senhor Deus, sarando todas as suas dores, suas enfermidades. Sabemos, Senhor Deus, como nos foi relatado que ele estava bem, Senhor Deus, estava até andando de pé, tudo tranquilo, Senhor Deus, mas é algo que nos traz preocupação. Então colocamos em Tuas mãos a vida do irmão Gilberto, ali os enfermeiros, os médicos ali na UPA que estão cuidando dele, e também colocando, Senhor Deus, a irmã Penha, a Gabriele, Senhor Deus, o Guilherme em Tuas mãos, para que o Senhor também esteja cuidando dessa família e estendendo essa oração a todas as famílias que possam ter alguém enfermo, Pai. Cuida de cada um, traga, Senhor Deus, a paz do Senhor sobre a vida de cada familiar que por acaso possa estar distante do seu ente querido. Então, Senhor Deus, traga também, afofando ali o leito, Senhor Deus, de dor, de enfermidade de cada um, Pai, e trazendo a cura em nome de Jesus. Muito obrigado por isso. Seja, Senhor Deus, muito obrigado também por aqueles, Senhor Deus, agora nesse momento lembrando que estão sendo curados, já estão curados, não somente do coronavírus, mas de outras enfermidades. Muito obrigado pela melhora do pastor Sócrates, Senhor Deus. Colocamos em Tuas mãos, mas outros, Senhor Deus, ainda precisam sair, Senhor Deus, do respirador, outros precisam sair do coma. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, traga a cura, traga a paz, traga resposta e solução para todos os nossos anseios. Muito obrigado por isso. Eu te louvo e te agradeço, Pai, e seja conosco.
seja com a vida de cada um de nós. Receba aqui o nosso louvor, Senhor Deus, a nossa adoração em Teu nome, e seja conosco, Pai. Fale conosco através desse estudo. Que possamos, Senhor Deus, clarear a nossa mente em relação a algumas questões que sempre às vezes nos surgem. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Teu Filho, eu te louvo e te agradeço. Amém. O texto que vamos iniciar meditando nessa noite, ele é um texto que nos chama muito a atenção, não é? Nos chama muito a atenção. Porque Deus ele cria o ser humano, não é? Faz ali o Adão, Eva, cria o primeiro casal, e depois, com o passar do tempo, o gênero humano vai se corrompendo. E nós chegamos ali no capítulo 6 de Gênesis, onde Deus anuncia, não é, a destruição da humanidade. E há um verso que é debatido, não é, muitas vezes, e numa conversa, não é, na quarta-feira, nós falando sobre isso, sobre aquilo, tentando descobrir algumas coisas, havia algo interessante entre eu e minha mãe. Mesmo ainda não convertido, nem ela convertida, né? Minha mamãe não está mais aqui conosco, minha mãe é falecida já há alguns anos, mas nós gostávamos de debater Bíblia, né? de debate bíblico, mesmo não tendo nenhuma assim, um segmento religioso, nada disso. Mas nós gostávamos de pegar a Bíblia e ler, não é? E às vezes nós debatíamos. E sempre surge algum assunto que a gente não entende, ou não consegue entender no momento. E esse é um tema que chama a atenção às vezes e nos faz parar para pensar, Deus se arrepende do que ele fez, do que ele faz? Deus se arrepende? Então Gênesis capítulo 6, que nos apresenta a corrupção, não é? A partir do verso 5, né, vai dizer o seguinte: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos perversos, não é? E dos pensamentos perversos do seu coração eram continuamente maus. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e lhe pesou o coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-lo feito. E aí? É a dúvida que às vezes surge, não é? E aí? Deus, ele arrepende-se, né? Deus se arrependeu e Deus se arrepende das coisas que ele criou, das coisas que ele fez. Interessante que a narrativa vai dizer que ele se arrepende de ter criado, né, até os animais. Né? Gênesis capítulo 1 vai mostrar Deus criando tudo, né, na sua ordem, em sequência, no outro estudo que tivemos sobre Gênesis, sobre a criação, sobre conhecer Deus primeiro para depois nos conhecer. Lembra do estudo que fizemos? Baseado em Gênesis, no capítulo da criação. E aí, de repente, aqui a narrativa bíblica nos diz que Deus, o Senhor, então se arrependeu de haver feito o homem e os animais, e todos os seres criados. E somente uma família acha graça aos olhos do Senhor. O verso 8 diz: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações. Aí vai falando das gerações até chegar, não é, a Noé. E aí chegamos no anúncio do dilúvio. Deus se arrependeu. E Deus vai mandar água para matar todo mundo afogado. O que nós precisamos entender em relação a esse termo arrependimento de Deus, a primeira coisa que nos chama a atenção é que a Bíblia trata, não é, principalmente no Antigo Testamento, Deus de uma maneira humana, para que possamos entendê-lo. Para que possamos entendê-lo. Então, esse relacionamento de Deus conosco age como sendo Deus humano, para que possamos tentar entendê-lo. Não é? Lembre que Deus é Espírito. O próprio Filho disse isso, Jesus, né? Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem e o busquem em Espírito e em verdade. Então, existem maneiras de se dirigir a Deus atribuindo ele, a Bíblia, atribuindo a ele atributos humanos. Atributos humanos. Então, dando sentimentos, emoções humanas a Deus. Não que ele tenha isso, mas dando para que possamos entender Deus, né, principalmente no Antigo Testamento, a narrativa bíblica nos apresenta o que nós chamamos na teologia de antropopatismo. O que significa isso? Atribuir sentimentos humanos a Deus.
por isso aqui diz que Deus se arrependeu. Mas vamos entender o que significa esse arrependimento de Deus, né? Não somente nesse texto aqui. Então, existe essa maneira da palavra. Lembra que é um livro humano e divino, divino e humano. Então, para que os escritores bíblicos, né, os 40 escritores bíblicos, como dizem que foram, né, os estudos dizem isso, a teologia nos diz isso, 40 homens inspirados, né, recebem a revelação e recebem a inspiração, e aí nós recebemos a Bíblia, a palavra de Deus. E para que se possa expressar com um pouco mais de entendimento Deus, se coloca nele atributos humanos, ou seja, sentimentos humanos, que nós chamamos na teologia de antropopatismo. Atribuir sentimentos a Deus. Atribuir sentimentos a Deus. Existe também o antropomorfismo, que são as declarações como se Deus fosse homem, fisicamente falando. Antropopatismo vai trabalhar a questão sentimental, do sentimento, amor, ira, não é? Paixão, arrependimento, não é? Piedade, tudo isso. Tudo isso. E o antropomorfismo são as declarações físicas que a Bíblia faz em relação a Deus. Então, os olhos de Deus estão sobre todo lugar, sobre toda a terra, Provérbios capítulo 15, verso 3, não é? Nem o ouvido tampado de Deus está, e a sua mão não está encolhida. Então, Isaías 59, verso 1. Dá para entender? Então, o antropopatismo busca colocar sentimentos humanos em Deus para que possamos entender a sua ação. O antropomorfismo coloca declarações humanas, físicas em Deus. Braço, mão, olho, boca, ouvido, não é? Então, atributos humanos, tanto de sentimento, de emoções, como de atributos físicos. Lembrando, antropopatismo são os sentimentos que a Bíblia nos apresenta Deus tendo, não é? E o antropomorfismo são as declarações que ele é um homem, um ser humano, não é? Sempre apresentando Deus como um ser humano, um homem, não é? Que tem mão, que tem boca, que tem ouvido, que tem braço, não é? Então, Isaías 59, verso 1 é excelente o exemplo. Não é? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Então isso é o antropomorfismo, dá atributos humanos a Deus, corpo a Deus, não é? Corpo a Deus. A linguagem antropomórfica, ou seja, a de dar forma a Deus, não é? Para que se assemelhar ao homem, faz com que possamos nos identificar com Ele. Nos identificar com Ele na comunicação dele conosco. Dele conosco. Porque senão ficaria muito genérica a comunicação. Então o escritor bíblico, inspirado por Deus, ele coloca esses termos antropomórficos e antropopáticos para que possamos entender Deus. Entender Deus. A linguagem humana também está na Bíblia. Também está na Bíblia. Para que possamos identificar Deus na comunicação dele conosco. Não nossa com ele, mas dele conosco. Nossa com ele, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não tem erro de comunicação, não é? Daquilo que falamos e ele entende e ouve. Sempre ele vai entender, sempre ele vai ouvir. E vai responder com a sua soberania, não com a nossa vontade, não é? Então, já a linguagem antropomórfica se refere a Deus como tendo sentimentos humanos. Sentimentos humanos, entristecer, se irar, se arrepender. Colocando o escritor bíblico humano, colocando sentimentos humanos para que ele pudesse tentar expressar aquilo que estava no íntimo de Deus. Lembra que Deus está comunicando ao escritor bíblico intimamente o que ele está querendo que seja transmitido. Então, para que o escritor humano possa transmitir aquilo que Deus está sentindo intimamente, é necessário colocar em linguagem humana. Certo? Imagina, todos os anjos que aparecem no texto bíblico aparecem com forma humana e falando a língua daquela pessoa. Não uma outra língua estrangeira, mas a língua daquela pessoa. Então, quando um anjo toma uma forma física, é para que possa se entender o que o anjo quer comunicar. Angelos, o mensageiro de Deus. Não é?
o Malak, né, o mensageiro de Deus. Então sempre toma forma humana. Assim também é com Deus. Só que o escritor bíblico, ele recebe a revelação de Deus e recebe a autorização de registrar, que é a inspiração dessa revelação. E aí, para que eu e você possamos entender o relato bíblico, alguns atributos humanos, ou seja, de sentimentos e de forma, é colocado em Deus, no texto bíblico. Essa linguagem humana vai nos trazer um pouco mais de compreensão. Lembra que Jó, no capítulo 10, né, fala lá com o Senhor, por que eu estou sofrendo? Mas tu não é homem, não é? Tu não tem corpo. Tu não tem corpo para sentir a dor que eu estou sentindo. Lembra? Esse entendimento de Jó ali, Deus não tem corpo, Deus não é homem. Não é? Mas aí como se Deus não é homem, Deus não tem corpo, como que ele pode se arrepender, como que ele pode consolar, como que ele pode se irar, como ele pode estender a mão, como que ele pode ouvir, se ele não tem uma forma física? Então é uma maneira humana de se relacionar com Deus. É uma maneira humana de se relacionar com Deus. Identificar-nos com Deus na comunicação dele conosco, para que possamos entendê-lo. Não há contradição, como alguns acham que há contradição, sabe? Muitos acham que há contradição no texto bíblico, porque arrependeu-se o Senhor do que fez, né? E aí, Gênesis capítulo 6, 1 Samuel 15, 35, e outros textos apresentam, né, aparentemente Deus estando arrependido de ter feito alguma coisa em relação ao ser humano e à sua criação. Deus não é homem para que não minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Não há contradição nesses dois textos. Arrependeu-se o Senhor do que tinha feito, e Deus não é homem para que não minta, nem filho do homem para que não se arrependa. A questão é entender o sentido da palavra no seu original, no hebraico. Aí que está a questão. Existem termos bíblicos do hebraico que são relacionados somente à divindade, a Deus, e não ao ser humano. Então, no português, o arrependeu ele pode ser humano, o arrependeu ele pode ser divino, o arrependeu pode ser humano, divino, mas no hebraico não. Existem palavras específicas para expressar o termo arrependimento divino, e existe palavra específica para representar o arrependimento humano. Aí que está a questão. Na Shan do hebraico, que está aqui em Gênesis capítulo 6, verso 6, né? Ou então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, né? Que é Gênesis capítulo 6, ou lá em 1 Samuel 15, 35, Deus não é homem para que não minta, nem filho do homem para que se arrependa. É na Shan que tem as suas conjugações verbais no hebraico. Então, é estar arrependido, mas não no sentido humano de arrependimento. É sentir, sabe, remorso, mas não do remorso humano. É mais que isso. É um sentimento íntimo de Deus, que somente a palavra arrependimento no português pode expressar. Porque no contexto da história que está acontecendo, Deus se arrependeu. Mas vamos analisar que, na verdade, não é Deus se arrependendo daquilo que ele fez. É o homem não se arrependendo do que fez e indo contra o que Deus decretou. É bem diferente. Então, é um sentimento de lamentar, de sofrer, de pesar, não é? De não estar conformado com aquilo, sabe? Mas também significa consolar, confortar, dependendo da conjugação verbal. Ser confortado, ser consolado, dependendo da conjugação verbal do Nachan, que é Gênesis capítulo 6, e 1 Samuel 15, 35. Tem outros textos também, mas estou usando somente esses dois. Então, significa não arrependimento humano. Não é o arrependimento humano. O verbo hebraico arrependeu, Nachan, foi traduzido na literatura bíblica nossa, portuguesa, como arrepender-se. Como arrepender-se. Não é? Mas o termo Nachan, arrepender-se, ele traz um sentido verbal somente para Deus. Somente para Deus. Porque existe um outro verbo para o arrependimento humano no hebraico. Como existe no grego também. Existe um outro verbo para arrependimento. O uso do termo no Antigo Testamento está relacionado ao arrependimento de Deus, do Senhor, Nachan,
Gênesis capítulo 6, Êxodo capítulo 32, 1 Samuel 15, como já falei, Jonas capítulo 3, verso 10. Então, nessas ocorrências, nesses textos bíblicos, o verbo hebraico está no passivo. O que significa isso? Nifal, ainda por cima. Significa que o sujeito é que sofre a ação. Ou seja, é a pessoa que se arrepende. Não é? É a pessoa que se arrepende. O sujeito é que sofre a ação. Propõe afirmar que Deus ele busca o homem nesse sentimento íntimo dele, para que no homem haja arrependimento. Deus não está arrependido como nós nos arrependemos e mudamos de opinião. Mas parece que Deus muda de opinião. Mas é de acordo com o que o homem reage em relação aos seus decretos. Deus já tem os seus decretos estabelecidos, Deus já tem os seus mandamentos estabelecidos, Deus já tem a sua ordem estabelecida. E de acordo com o que o homem age em relação a esses decretos de Deus, a esses mandamentos de Deus, não é? A esses ensinos de Deus, parece, do lado de cá humano, que Deus mudou de ideia. Mas Deus não mudou de ideia. Mudar de ideia é se arrepender, não é? Que é metanoia no grego. Mudar de opinião, mudança de mente. Metaneo, não é? No grego. Mudar de mente, mudar de opinião, não é? Mudar de direção. Parece que Deus está fazendo isso. Mas o termo Nachan, o arrependimento em Deus, ele é totalmente exclusivo dele. Mas não de mudança de opinião. Não de mudança de direção. E sim de acordo com a minha escolha em relação aos seus decretos, que já estão estabelecidos. Então a maldade do homem vai crescendo, vai se multiplicando, e Deus não quer essa maldade. Chega um tempo que Deus vem com seu juízo. Chegará o tempo, nosso tempo agora, como aconteceu aqui em Gênesis capítulo 6, que não será por água, né, não mais dilúvio, mas Deus virá um dia com seu juízo. Como ele veio aqui sobre esses seres humanos que tão corrompido estava. Chegará um dia que Deus virá com o seu juízo. Parece que por enquanto Deus está deixando, não é isso? Ele não deu um tempo aqui? Quanto tempo Noé pregou? Quanto tempo Noé ficou lá naquele lugar montando a arca? 100 anos. 100 anos. Meu espírito não estará no homem, não contendará com o homem. Já fizemos um estudo sobre isso. Ou seja, meu espírito não ficará durante muito tempo mais tentando convencer o homem, não. 120 anos é o prazo. Mas foi 100 anos. 100 anos foi suficiente para Deus perceber. Isso é uma linguagem humana, dá para entender? Deus já não sabia. Deus já sabia. Mas a linguagem humana fala assim, 100 anos foi suficiente para Deus entender que o homem não se arrependeu. Só Noé e a sua família foi escolhida. Consegue entender? Acabo de fazer aqui um antropopatismo. 100 anos foi suficiente para que o homem, que pudéssemos entender que o homem não se arrependeu. Que, né, 100 anos para Deus foi suficiente. Não tem isso para ele. Ele já sabia que não ia se arrepender. Ele já sabia. A mesma coisa com Nínive, lembra? Deus envia o profeta Jonas para pregar a Nínive. E Jonas não quer ir pregar lá, porque Jonas sabia que Deus era misericordioso, compassivo. Olha só, sentimentos humanos. Não é? Sentimentos humanos. Outro antropopatismo. Sentimentos humanos. Então Jonas já sabia que Deus ia perdoar se o povo se arrependesse. Porque se eu for lá pregar, eles vão se arrepender e o Senhor não vai destruir eles. Agora, se Nínive não se arrepende, o juízo de Deus viria sobre vida ou morte, morte ou vida. Decreto de Deus. Deus não se arrepende. Deus dá dois caminhos, vida ou morte. Certo? De acordo com o nosso proceder, ele age. Então, se eu me arrependo, parece que Deus mudou de ideia. Não. É porque eu ouvi a voz dele e fui para o caminho de vida. Se eu não me arrependo, parece que Deus, né, se arrependeu de ter me feito. E aí eu vou para o caminho de morte. Porque eu escolhi. Dá para entender? Que não é Deus se arrependendo. Deus já decretou. Você vai fazer assim? Deuteronômio 28, né? Você vai fazer assim?
Isso vai acontecer assim. Você vai fazer assim, vai acontecer assim. Vida ou morte, morte ou vida. Então, não é que Deus parece para o lado de cá, né, lendo o texto, que Deus se arrependeu. Mas não, a escolha humana que ele já sabia, né? E mesmo assim ele deu 100 anos de prazo, já sabendo que não haveria arrependimento. Mesma coisa lá em Nínive, depois Nínive é destruída. Jonas vai lá, prega, o povo se arrepende, o povo chora, se veste de saco, né? E tempos depois Nínive é destruída. Deus vem com juízo sobre aquele povo. Como veio aqui sobre o gênero humano em Gênesis capítulo 6. Então, essa linguagem humana para Deus é para que possamos entender, né, Deus na comunicação conosco. Deus na comunicação conosco. Então não há contradição, né? Arrependeu-se o Senhor de ter feito aos seres humanos, ou ter criado, né? Feito tudo. E Deus não é um para que não minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então não há contradição. Não há contradição. Não é? Certamente que há uma tristeza em Deus que nós não conseguimos entender. Com certeza há. Não é? Esse Nachan aí de Deus, que nós não conseguimos entender exatamente como é. Não conseguimos entender. Há um pesar divino, sim, com certeza. Devido à situação da violência, devido à situação da corrupção, devido como tudo estava acontecendo lá e aqui, no nosso tempo. Não é? E que Deus estabeleceu limites ao mundo. Limites à sua criação. Não é? Tudo foi feito para nós e nós feito para Ele. Mas há limites nessa nossa criação, impostos por Deus. Então, Deus promete livrar e salvar o homem, não é? Mas Deus também promete vir com juízo. Deus promete bênção, mas Deus também promete maldições. Deus apresenta bênçãos e Deus apresenta maldições. A segunda ocorrência, né, do verbo Nachan é Êxodo 32, verso 14. Não é? Acontece também lá. Êxodo 32, verso 14, diz o seguinte: E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Por causa do bezerro de ouro, lembra lá? Moisés chega, intercede. O povo lá não se arrependeu, não. Mas Moisés vem, intercede pelo povo. Né? Deus fala que vai exterminar todo mundo e começar do zero com Moisés. Aí Moisés intercede. Não é? E aí Deus, diz aqui o verso 14, também é uma linguagem de expressão humana, né, para se relacionar o escritor bíblico, para poder expressar o que Deus está querendo dizer. Não é? A única maneira de um ser humano expressar o que Deus está querendo dizer é de forma humana. Por isso que a Bíblia, né, a palavra de Deus, é um livro divino e humano divino. Por isso que é. Não é? Então, essa palavra aqui, de Gênesis, de Êxodo 32, 14, o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. É uma palavra antropopática, não é? Usando aí a teologia, ou seja, atribuir sentimentos humanos a Deus. Atribuir sentimentos humanos a Deus. Os israelitas no deserto desobedeceram a Deus. Vocês vão sair do Egito e vão lá para o deserto para me adorar. Não foi esse pedido ao faraó? Deixa o meu povo ir para que meu povo possa ir lá no deserto me adorar. Certo? Me prestar culto. Aí quando o povo está lá e Moisés fica lá em cima 40 dias, não é? O Moisés não vai voltar, Moisés morreu, aí o povo arruma o que para eles? Tudo aquilo que Deus pediu para não fazer. Tudo aquilo que Deus ia descer com juízo. Alguns morreram, lógico. Não é? Alguns morreram. Sabemos na narrativa aqui, né, de Gênesis capítulo 32, que alguns morreram. Então Moisés intercede diante de Deus pelo povo, para que o povo perdoe. Aí Deus se arrepende. Parece que Deus se arrepende. Não é? Primeiro Deus fala que vai destruir e começar do zero com Moisés. Certo? Vou destruir. E vou começar do zero com você. Mas depois tá tudo bem. Humanamente parece que Deus mudou de ideia. Não, porque alguém se colocou na brecha por aquele povo. Mas mesmo assim, Moisés se colocando na brecha por aquele povo, e quando Moisés desce, quebra as tábuas, lembra? E aí Moisés fala, quem está do meu lado? Os levitas passam todo para o lado dele, e aí muitos são mortos. Não é? Por quê? Qual era a intenção de sair do Egito? Primeiro,
está no deserto para adorar o único Deus. O único Deus. Lá no Egito eles tiveram contato com os deuses egípcios, não é? E qual é o pedido que Moisés leva ao faraó? Deus diz o seguinte: deixa meu povo ir no deserto me adorar. Esse era um principal propósito. Estar no deserto adorando Deus. E aí o povo contraria. Caminho de morte, caminho de vida. Lembre sempre disso. Então, é uma maneira de tentar mostrar o sentimento humano a Deus. Humano a Deus. O termo hebraico para arrependimento humano é tshubi, né? Significa arrependimento humano. E no grego é metanoia, mudança de vida. No hebraico também significa isso, mudança de mente, mudança de atitude, arrependimento. Conversão, metanoia. Conversão no hebraico, shub, né? Significa isso. Então, o povo não se arrependeu. Moisés intercede, não é? E Deus fala, tá bom, tudo bem. Parece que ele mudou de ideia. Parece que Deus se arrependeu de vir com juízo sobre aquelas pessoas. Mas não é isso não. O juízo não veio durante os 40 anos? Veio. A caminho que para o homem parece ser bom, mas o final dele é o quê? Caminho de morte. Escolha. As escolhas que você faz hoje, as escolhas que eu faço hoje, dirão quem você vai ser amanhã e quem eu serei amanhã. E assim também é com Deus. Arrependimento aqui é sentir compaixão e conferir perdão. Deus, né? Deus conferindo, dando, mesmo sendo compaixão, um sentimento humano, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, é conferindo perdão. Nesse caso, o verbo nachan encaixa melhor num contexto de compaixão e não de mudança de ideia. Não de mudança de ideia. Na verdade, não é Deus que mudou de opinião. É o homem que muda de opinião. E por causa dessa mudança de opinião, o caminho de vida surge na frente do homem. E as bênçãos do caminho de vida surgem diante do homem. Não significa que nesse caminho de vida nós não vamos ter pedregulho, nós não vamos ter queda, nós não vamos ter dificuldade, nós não vamos ter tempestade, nós não vamos ter enfermidade, nada disso. Mas existe um caminho de bênção na mudança de atitude humana, do arrependimento humano. E existe o caminho de maldição quando não há arrependimento humano. Então, quando há arrependimento humano, que aí não é nachan no hebraico, é shub. Dá para entender? É uma outra palavra, usada para nós seres humanos, que no grego é metanoia, ou metanel, não é? Metanoia. Que se refere ao termo, que não se refere ao termo nachan. Não se refere a ele. Nachan é o tentar explicar Deus agindo na história de acordo com as nossas escolhas. Mas em relação ao que ele já decretou. Certo? Entenda isso. Ele continua sendo soberano. As nossas escolhas em relação ao caminho de vida e caminho de morte é que parecem que Deus mudou de opinião. Certo? Vai morrer. Certo? Vai morrer. Lembra lá? Deus deu 15 anos a mais. Se arrepende, chora, pranto, muda de opinião. O homem muda de opinião. O homem estava no caminho de morte, desagradando a Deus, buscando as suas próprias escolhas, os seus próprios interesses, caminho de morte. Parecia caminho bom. Tem caminho o caminho de morte é florido. O caminho de morte é fofo o chão, mas é largo. O caminho de vida tem umas pedrinhas, às vezes a gente cai, machuca o joelho, certo? Caminho estreito, mas é caminho de vida. É isso que parece que Deus está mudando de opinião. Mas quem mudou de opinião fui eu, foi você. Foi o homem que mudou de opinião. Porque Deus já decretou o que vai acontecer no caminho de vida e o que vai acontecer no caminho de morte. É isso que acontece. A mudança não está em Deus, mas no homem. Porque já existem os decretos de Deus. Shub, não é? Ou metanoia, é o arrependimento, mudança de mente, de pensamento, é atributo humano. E como a gente
tem essa mudança de opinião, parece que Deus muda de opinião. Mas Deus não, o hebraico para Deus, o termo hebraico não é shub, é nasham. É um outro termo. Isso explica muita coisa. Existem termos específicos do hebraico e do grego também, mas aqui mais no hebraico, não é? Nasham está ligado à relação de Deus para com o homem. Para com o homem. Para com o homem. Lembra lá mais uma vez? Lá em Gênesis capítulo 6, durante 100 anos, não houve arrependimento. Eu fico imaginando lá o deboche com Noé, né? Fico imaginando. Nínive, mesma coisa. O profeta é enviado para pregar, né? Jonas fica lá, né? reluta, mas acaba indo. O povo se arrepende e Deus se arrepende de destruir aquele povo. Deus teve compaixão daquele povo. Mas é uma linguagem humana. Por quê? Porque aquele povo decidiu em Nínive mudar de direção. O povo de Gênesis 6 não decidiu mudar de direção. Então não venha culpar Deus amanhã pelo seu juízo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque ele já decretou caminho de vida e caminho de morte. Qual vai ser o seu? Certo? As suas escolhas, as minhas escolhas, parecem que mudar a mão de Deus. Parece que mudam a direção de Deus. Não é? Não. Não muda, Deus não muda. Ele já tem os seus decretos de vida e de morte. Então ele não muda de opinião. Ele apresenta as escolhas. E de acordo com a sua escolha e com a minha escolha, a história humana, aqui no Cronos, né? No minuto, segundo e hora, debaixo desse sol, parece que Deus mudou de opinião. Mas ele não mudou de opinião. Então quando o texto declara na Bíblia, a Bíblia relata que se arrependeu, na verdade Deus não está usando o atributo humano. Ele não tem esse atributo humano. Certo? Ele não tem esse atributo humano como nós temos. O amor de Deus... A pergunta que eu costumo sempre fazer é o seguinte: você ama uma pessoa, certo? Ama muito uma pessoa. E por causa desse amor, você vai dando concessões. Por causa desse amor, você joga pano quente. Por causa desse amor, o seu amor pesa mais do que a justiça. Assim somos nós. Muitas e muitas vezes, o nosso amor é mais valoroso do que a nossa justiça, ou o nosso senso de justiça. A balança de Deus é justa, não é enganosa. Lembra? Balança enganosa, Deus não gosta. A balança de Deus não é enganosa. Então não há divergência de peso entre justiça e amor, amor e justiça em Deus. Não há. Há em nós. As pessoas, por causa do amor, abrem concessões trágicas para o hoje e para o amanhã. Deus não. Pode estar parecendo que Deus está demorando muito, né? Em vir com a sua justiça. A justiça de Deus já veio no seu Filho chamado Jesus Cristo. Deus não deixou nada impune. Certo? Ele colocou tudo sobre seu Filho. O castigo que hoje nos traz a paz, ou que tem que te trazer a paz se você ainda não entendeu esse amor, foi colocado sobre Cristo. Então, o castigo que era para você e para mim foi colocado sobre Cristo. E aí, Deus vai salvar no final ou não vai salvar? É com você. É com você. Deus não muda de opinião. Porque se Deus mudasse de opinião, ele no final, no juízo final, no dia final, ele não viria com juízo. Ele seria um ser humano, sabe, que abre concessão. Ele seria um amor humano. Eu amo tanto essa pessoa, então eu vou dar um jeitinho brasileiro aqui, para que ela seja salva. Não tem isso com Deus, tem com a gente. O nosso amor é um amor pecaminoso às vezes, que abre concessões perigosas. O amor de Deus não. Ao mesmo tempo que ele ama, ele é justo. Ao mesmo tempo que ele é justo, ele ama. Essa é a questão de entender Deus. Então, Shub é o nosso arrependimento. Metanoia é o nosso arrependimento. Nasham é tentando explicar Deus. Na relação humano e Deus, Deus e humano.
tentando explicar Deus. Quando o texto declara que Deus não se arrepende, está querendo dizer que a sua atitude para com o pecado não muda. Aí sim. Quando alguns textos vão dizer que Deus não se arrepende, não é? Está querendo dizer que Deus não muda de atitude em relação ao pecado. Nunca muda. Deus não muda em relação ao pecado. A gente passa a mão em cima de pecado dos outros. Deus não. Deus já cobrou no seu Filho. Aqui ainda não, né? No Antigo Testamento. Mas a revelação vai nos mostrando isso. Então Deus veio com juízo sobre aquele povo lá, né? No dilúvio. E tudo acontece para que a vontade dele se cumpra. Ele é soberano. Ele reina sobre as nações. Ele é o Senhor. É Ele que é. A sua vontade é soberana. Queira você ou não. O que Ele falou vai acontecer. Então a Bíblia relata que Deus se arrependeu do que disse, mas na verdade Deus não está com esse atributo humano, certo? Vamos entender isso. Não está com esse atributo humano. Quando o texto, mas olha, só para lembrar, quando o texto declara que Deus não se arrepende, está querendo tratar do pecado. Porque se Deus se arrependesse dos seus decretos em relação ao pecado, se Deus se arrependesse os seus mandamentos em relação ao pecado, no final, como alguns estão dizendo aí, Ele vai salvar todo mundo. Todos serão salvos. Todos serão salvos. Lembra que quando Jesus disse que quando for erguido, Ele ia atrair todos a Ele. Atrair é uma coisa. Entender esse amor que nos atrai e se render a esse amor que nos atrai é outra coisa. Nós nos arrependemos, nós temos metanoia, nós temos shub no hebraico. Deus não. Não há mudança e variação, lembra em Deus? Não há. Não há. Ele deixou decretos. E aí parece no nosso lado de cá, debaixo desse céu e debaixo desse sol, que Deus se arrepende. Mas Ele não se arrepende. Ele simplesmente diz, vida ou morte, que você vai escolher. 2 caminhos vos dou, vida ou morte. Não é? Vida ou morte. Isso está onde? Deuteronômio capítulo 30. Vamos lá. Onde que isso está? Tem tudo a ver. Deuteronômio capítulo 30. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. 30 a 19. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha só. Mais uma vez, Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Ah, isso é só para o povo lá. Que só para o povo o quê? É só para os hebreus. Que só para os hebreus o quê? É decreto de Deus. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti vida e morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ensina a criança no caminho que deve andar. Fale dessa palavra andando, fale dessa palavra deitado, fale dessa palavra sentado, né? Isso é eterno. São decretos eternos de Deus. A misericórdia de Deus é para aqueles que se arrependem. Se arrependem. Então não tem esse negócio que Deus vai salvar todo mundo porque Ele ama todo mundo, não. O grande problema hoje é que nós estamos, não de hoje, mas hoje, vamos falar hoje, contextualizar para hoje. E é mesmo. O grande problema hoje do ser humano é achar que Deus nos ama como nós nos amamos. Aí tudo é amor. Não importa que tipo de amor seja. Eu posso ter amor por um outro homem, a mulher pode ter amor por outra mulher, eu posso ter amor por um cachorro, amor sexual que eu estou falando, certo? Eu posso ter amor por um bicho, certo? O grande problema, o que importa é o amor. O grande problema é que as pessoas acham que o amor de Deus é o amor humano. Um amor que não é perfeito. Mas nós fomos amados no perfeito. Então, não questione Deus. O profeta diz isso. Seja justo no seu julgar. Davi também diz isso. Será justo quando me julgar.
quando vier com juízo sobre mim, porque eu pequei. Olha só, metanoia. De Deus ou de Davi? De Davi. É de Davi a mudança. Será justo quando vier sobre mim com juízo. Será justo quando vier sobre mim com a sua ira. Olha só, outro sentimento humano, né? Outro sentimento humano. Tu serás justo quando vier sobre mim para me julgar, para me condenar, né? Será justo. Quem mudou de opinião? Davi ou Deus que mudou de opinião? Não é? Salmo 51, certo? Ó Deus, compadece de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha transgressão. Olha só, quem mudou de opinião? Reconheço a minha transgressão e o meu pecado está sobre mim, diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Aí, né, dando forma humana para Deus, né, colocando a linguagem antropomórfica, né, colocando parte física em Deus. Né? Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso a tua sentença é justa e o julgamento é puro. Deus continua sendo justo e puro sempre. Deus é bom o tempo todo. O ser humano é que não muda de opinião. E depois fica dizendo que Deus se arrepende. Deus não se arrepende. Não é? Buscai ao Senhor. Busca ao Senhor em arrependimento. Eu nasci em pecado, em iniquidade. Não é? Tu desejas que a vontade esteja no infinito do coração. Me ensina a tua sabedoria. Olha só, está arrependido. Purifica-me com isopo. Ele vai falando. Ó Deus, verso 10 de Salmo 51. Cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. É o homem que passa pela metanoia, não Deus. Davi entendeu que estava no caminho de morte e está pedindo para voltar para o caminho de vida. É isso que ele está pedindo aqui. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Uma linguagem do Antigo Testamento, lógico. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito inabalável, obediente. Não é? Ó Deus, na minha salvação, livra-me dos crimes de sangue das minhas mãos. Ele está se reconhecendo pecador. Que ele não só pegou a mulher do outro, matou o cara. Certo? E tem muita maneira de matar as pessoas, não é só fisicamente, não. Tem muita gente matando os outros aí, não somente fisicamente, mas matando no pensamento, no agir, não é? Sacrifício aceitável para Deus é espírito quebrantado, ó Deus. Tu não desprezes o coração quebrantado e arrependido, não é? Faze-me o bem, Senhor, por favor. Está pedindo misericórdia, não é? Então te entregarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Se dinheiro pagasse o arrependimento de Davi na presença de Deus, ele tinha isso. Carrão, casão, mansão, ele tinha tudo isso. Lógico que o carrão é contextualizando, né? Mas tinha carrão mesmo, certo? Lá no tempo dele. Pequei contra ti, Senhor. Então não é Deus se arrependendo de ter criado o homem. Não é Deus se arrependendo de ter criado, feito todo esse mundo que vivemos, os animais, todas as suas criaturas. É Deus buscando o homem para que ele se arrependa. Para que ele se arrependa. É isso que Deus está buscando em nós. Não é? Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Houve arrependimento aqui. Certo? Se não se arrependesse, Deus viria com juízo sobre ele. Sobre ele. Então, parece, né, na linguagem humana, que Deus muda de opinião. Ele não muda de opinião. Quem muda de opinião é você e eu. Quando nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, que é misericordiosa. Lembre, amor, justiça, misericórdia, compaixão, em Deus é tudo igual. O nosso amor às vezes negocia, o de Deus não. Se fosse necessário dinheiro aqui para comprar perdão, Davi tinha dinheiro para oferecer. Sacrifício de animais quando Deus quisesse. Mas como ele diz aqui, é um coração quebrantado que agrada a Deus. Que não muda a opinião dele. Muda a gente. Muda a gente. Caminho de vida e caminho de morte. A mudança não está em Deus, para finalizar.
A mudança está no eu. Ouvindo os seus decretos e obedecendo às suas ordenanças. Qual o caminho você vai escolher? Vida ou morte? Mais uma vez, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Certo? Então, hoje, em nome de Jesus, entenda isso. Que termo poderia ser usado lá para arrependimento? É arrependimento no hebraico. Certo? Mas não é o arrependimento nosso. De metanoia, de mudança de opinião, de mudança de ideia. Deus não mudou de opinião. Deus, na sua onisciência, já sabia que o homem ia escolher caminho de morte e caminho de vida. Por isso que ele apresenta os dois caminhos. Na sua onisciência, ou seja, o seu conhecimento do amanhã, ele já sabia que o homem ia escolher caminho de vida e caminho de morte. Por isso que ele cria os dois caminhos. Para que haja escolha. Deus não quer ninguém forçado do lado dele. A pior coisa que tem é alguém estar obrigado a fazer alguma coisa. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele nos apresenta escolhas. Só que não vamos culpar ele quando ele vir com juízo. Não vamos culpar ele. Certo? Espero que em Jesus você tenha entendido um pouquinho mais sobre em relação a essa questão do arrependimento, que é uma linguagem humana, não é? Em relação a Deus. E para finalizar, Deuteronômio 30, verso 19. Convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, é você e a sua casa. Eu e a minha casa. Você e a sua parentela. Eu e a minha parentela. Coloco diante de vocês hoje, o Senhor está falando, o céu e a terra como testemunha. Ele não coloca nenhum ser humano como testemunha. Ele coloca a sua criação como testemunha. Que ele colocou diante do ser humano. Vida ou morte. Escolha. É escolha. Então, em nome de Jesus, certo? Só para relembrarmos aí. Arrependimento humano no hebraico, certo? Shub. No grego, metanoia. Mudança de opinião, mudança de atitude, mudança de direção, certo? Em Deus, para tentar expressar isso em Deus, é uma outra palavra hebraica, Nashan. Não é Shub, é Nashan. Não é? Nashan. Está ligado mais ao relacionamento de Deus para com o homem. Mais com Deus com o homem. Então, existem essas formas bíblicas, né, de apresentar Deus, que a teologia chama, no caso de sentimento, de antropopatismo, e no sentido de dar forma física, não é, de antropomorfismo. Certo? É uma linguagem difícil aí da teologia, mas eu espero que você tenha entendido. Não é? Tentei ser o mais claro possível, não é, o mais simples possível nessa nossa explanação aqui, tá bom? O verbo Nashan está numa conjugação sempre focada no divino, sempre focada no divino, no arrependimento divino, não é arrependimento, vida ou morte. A escolha humana parece que Deus se arrependeu, certo? É o contrário, que ele já sabia, não é, que era necessário caminho de vida e caminho de morte. Então, Nashan está ligado com a relação de Deus para com você, da relação de Deus comigo. Ele apresentou a sua vontade. Cabe a nós obedecê-la ou não. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Fecha os teus olhos. E vamos mais uma vez falar com Deus. Falar com o Senhor. Não é? E agradecê-lo por tudo aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Que o Senhor te abençoe. Que cuide de você. Que esteja com você na sua casa, no seu ir e voltar, seja com você em todo momento, direcionando as coisas. As coisas vão melhorando. Aos pouquinhos as coisas vão se acertando. Tenha paciência. Bom é esperar em silêncio, às vezes, e quase sempre, a salvação que vem do Senhor. Melhor coisa que tem. Não é? Fica caindo em pilha, não. Vamos continuar orando pela nossa nação, vamos continuar orando pelos nossos governantes, vamos continuar orando pelas nações da terra, não é? Itália, França, Portugal, né? Lugares que estão passando, Estados Unidos, passando tanto problema, né? Em relação a essa pandemia aí, que as pessoas estão usando também como trampolim, mas não é o foco. Vamos orar um pelos outros, interceder um pelos outros, e entender que Deus é conosco por onde quer que estejamos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de meditar um pouco na Tua Palavra, e ajuda-nos a compreender a Tua vontade.
que coloca diante de nós, Senhor Deus, caminhos de bênção e caminhos de vida. Coloca diante de nós o caminho estreito e o caminho largo. A escolha é nossa, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade, mesmo quando o nosso eu, mesmo quando os nossos desejos, mesmo quando as nossas paixões, mesmo quando a nossa emoção busca a desagradar ao Senhor. Coloque em nós a Tua vontade, ajuda-nos, como Davi orou, me dê um coração firme, reto, obediente. Ó Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. E nessa oração, Senhor Deus, virá provas, com certeza. O desejo de te obedecer nos traz provas. O desejo de andar no caminho de vida nos traz provações, testes. Ó Senhor, mas o Senhor é conosco, porque o Senhor mesmo diz que não vem sobre nós nenhuma provação que seja excessiva. O Senhor sempre traz o alívio, porque o Senhor tem compaixão de nós. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, porque entendemos aqui essa noite, assim entendo, que não há o arrependimento humano em Ti, mas sim o apresentar de escolhas para que possa haver arrependimento em nós. E aí sim, de acordo com as nossas escolhas, o caminho de vida vem sobre nós e o caminho de morte vem sobre nós. O caminho de bênção vem sobre nós ou o caminho de maldição vem sobre nós. Ó Senhor, muito obrigado por esse entendimento. Que haja em nós um desejo íntimo de Te agradar, um desejo íntimo de Te obedecer e ser melhor amanhã do que somos hoje. Muito obrigado. Abençoa cada família, cada lar, cada irmão. E mais uma vez te agradecendo pelos aniversariantes de hoje. Te agradecendo pela recuperação do pastor, Senhor Deus, que cada dia mais está melhorando ali, Senhor Deus. Abençoa ele, cuida dele. Outros pastores que estão enfermos, internados, outros que estão, Senhor Deus, realmente entubados, Senhor Deus, precisando do respirador. Mas, Senhor Deus, muito obrigado, porque alguns já estão saindo do CTI, outros já foram para casa, como recebemos notícias aqui, mas outros estão precisando da Tua graça, do Teu amor e da Tua compaixão. Seja conosco, Pai, com cada um também. E muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E mais uma vez pedindo pela irmã Penha, pela Gabi, pelo Guilherme, pelo irmão Gilberto ali, Senhor Deus, naquele leito do hospital. Seja com ele. E juntamente com ele, com todos que estão ali também, Senhor Deus, espalhados, não somente aqui no Brasil, mas nessa terra toda, Pai, passando por momentos difíceis de saúde. Dê a Tua paz e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha aí uma boa noite. Vamos ouvir um louvor para encerrarmos, tá bom? Fique com Deus.